Lição 13. O pecado contra o Espírito Santo. Oremos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, te damos graças e louvores pelo que o Senhor é. Pedimos-te que nos envie o teu Espírito Santo, para nos iluminar, nos dar discernimento e conhecimento de tua palavra, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Introdução. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Porque os pecados contra o Filho do Homem será perdoado, mas contra o Espírito Santo não será perdoado. 1. Qual o pecado que não tem perdão? Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo nem no porvir. Mateus 12, 31 e 32. Nota. Segundo o dicionário, blasfêmia significa palavras que ultrajam, ofendem a divindade. Para entendermos melhor, devemos ler todo o contexto de Mateus 12, 22 a 32 e Marcos 3, 20 a 30. 2. Jesus estava expulsando demônios através de quem? Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Lucas 11, 20. Pergunta para reflexão. Para Lucas, o Espírito de Deus era parte de Deus ou outra pessoa? Nota. O contexto do episódio que analisamos deixa claro que o pecado imperdoável cometido pelos escribas e fariseus foi a insistente negação da atuação do Espírito de Deus nas obras de Cristo. Tal negação se deu a considerar as obras de Cristo como fruto da atuação e poder do diabo. 3. Qual foi a acusação dos judeus? Mas os fariseus, ouvindo isto, disseram: Este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Mateus 12, 24, lê também Marcos 3, 30. Nota. É este o pecado imperdoável, dizer que Cristo, cheio do Espírito Santo, estava cheio do espírito de Satanás. Quando temos plena consciência e certeza que o que foi realizado diante de nossos olhos, foi um milagre de Deus, foi uma operação do Espírito de Deus e mesmo assim, fechamos o nosso coração e afirmamos que foi uma atuação do diabo, isto constituirá uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Há 4 grupos de pessoas. A. Há pessoas que creem sem precisar ver, são bem-aventurados. B. Há outros que precisam ver para crer, Deus pode ajudá-los na falta de fé. C. Há um terceiro grupo que, mesmo vendo, não crê, são os céticos. D. Há, porém, um quarto grupo, aqueles que veem as evidências e obras miraculosas de Deus, não creem e, além disso, atribuem tais obras ao demônio. Estes estão lutando contra Deus. 4. Como Deus capacita a sua igreja. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. 1 Coríntios 12, 7 a 10. 5. Como Deus capacitou a sua igreja no Antigo Testamento. Então descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão eles o peso do povo para que tu não o leves só. Números 11, 17. Então o Senhor desceu, na nuvem, e lhe falou, e, tirando do Espírito que estava sobre ele, pô-lo sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Números 11, 25. O enchi, Bezalel, do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência, todo o ofício, para inventar obras artísticas, e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engastar, e em entalhadura de madeira, enfim para trabalhar em todo ofício. Êxodo 31, 2 a 5.
também lhes deste o teu bom espírito para os ensinar. Neemias 9, 20. Veio sobre ele, Otiniel, o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou Cusar-Rizataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu a sua mão. Juízes 3, 10. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, Sansão, de modo que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Juízes 14, 6. Quando eles iam chegando ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ele profetizou no meio deles. 1 Samuel 10, 10. O Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. 1 Samuel 19, 20. 6. Como Deus capacitou a sua igreja no Novo Testamento. Então lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Atos 8, 17. Pedro ainda dizia estas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Atos 10, 44. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Atos 19, 6. As quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios 2, 13. 7. Podemos apagar o Espírito Santo de nossas vidas? Não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, 19. 8. Qual o desejo de Deus? E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, 18. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13, 13. 9. O que a comunhão do Espírito Santo faz na igreja? Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, 12 a 13. Eu e o Pai somos um. João 10, 30. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ao ouvir ele estas palavras, e acendeu-se sobremaneira a sua ira. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. 1 Samuel 11, 6 a 7. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. João 17, 21 a 22. Nota: através do Espírito Santo a igreja pode ser um, assim como o Pai e o Filho são um. O Pai e o Filho não são em pessoa. Eles são em caráter, determinação, propósito, pensamento, mas não em pessoa. Da mesma forma a igreja pode também ser um. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, através do Espírito Santo. 10. Devemos ter comunhão com quem? Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1, 3. Conclusão: a blasfêmia contra o Espírito Santo é acusar as obras de Deus, como obras de Satanás. Deus capacitou a sua igreja através do Espírito e todos nós podemos ser um, através do Espírito Santo. Próxima lição: quais as consequências de se crer em uma Trindade?